Só fazer uma observação aqui. O Rogério falou na questão da, como eu falei, que segurança pública não é só polícia. Muitos imputam o fator início da explosão criminológica no Rio de Janeiro, criminal, ao Brizola, e de fato teve uma restrição, e restringir a atividade policial nunca dá certo. Né? Então essa restrição política do Brizola tem um fator. Mas olha como é que segurança pública não é só polícia. O melhor programa de educação que teve no Rio de Janeiro foi do Brizola. Claro. E se esse programa não tivesse sido desconstruído, que foi o que aconteceu... Pode política. Exatamente. Provavelmente a gente não estava no cenário que a gente está hoje. Exatamente. Porque o programa era muito bom educacionalmente. Então, se eu mantivesse a criança na escola em tempo integral, tal, ela não iria para o tráfico. Sim. Então, assim, se o Brizola, que o Deus perdeu tem, lá, ou o diabo, sei lá para onde ele foi, não fez sucessor e tal, o programa dele tivesse continuado, provavelmente eu tinha equilibrado isso. Sim. E aí, vamos lá, restrições de atividade policial. Outra restrição, Complexo do Alemão, foi uma restrição. Programa do PAC, BOP não vai no Alemão. O que aconteceu? Meu irmão, vagabundo ele não pode ter sossego. Vagabundo não pode ter sossego. Ele não pode ficar à vontade. Por quê? O vagabundo, ele é pecuniário. Então, ele não vai sossegar no canto dele, do tipo assim, a polícia não vem aqui. Porra, tá ótimo, a polícia não vem aqui, eu vou aqui ganhar meu dinheiro. Não, ele vai querer ampliar o território dele. Ele vai querer ampliar o mercado dele. Então, qual é o fenômeno que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? As comunidades, daqui a pouco, não tá botando trilho na Avenida Brasil. Isso aí. Porque o vagabundo ele vai ampliando. Aí ele começa o quê? Atacar outra facção. Então restringir a operação policial não é nada inteligente. Sim. Não é nada inteligente, porque o vagabundo ele não se contém. Ele vai tentar tomar outro território, ele vai tentar ampliar o território dele, ele vai para o interior do estado, ele vai para Minas Gerais. Ele vai ampliar o território dele de algum jeito, porque ele quer o quê? Mercado, ele quer ampliar mercado. Não, e o Rio agora virou um celeiro de vagabundo. Aí eu vou chegar nesse ponto. A DPF, que é a DPF que restringe as operações policiais, e, na minha opinião, ela não tem validade nenhuma. Por quê? Porque a partir do momento que ele diz que a situação excepcional... O Rio já é excepcional, pô. Quando me perguntaram isso, como professor, professor, dá uma analisada nessa DPF aí. Eu olhei e falei assim, mudou nada. Claro, o Rio já é por si só uma situação excepcional. Por quê? O Rio de Janeiro só pode operar em situação excepcional. O vagabundo com 762 lá é excepcional, eu vou operar do mesmo jeito. Só que isso, para a classe política, que é quem está lidando com isso, e vai tomar o rojão no peito lá, é complicado, porque tu vai descumprir a decisão do ministro do STF. Mas, cara, o que é excepcional? Então chega pro ministro e pergunta para ele, excelência, excelentíssimo senhor ministro do STF, o que é excelente, o que é excepcional? Me explica. Se eu conseguir me explicar, porque aí você contraria uma série de outros dispositivos jurídicos. Por exemplo, crime permanente. O cara com um fuzil lá, o policial é obrigado a agir. Então, assim, você começa a conflituar uma série de coisas. Uma decisão judicial contra leges. Ou seja, uma decisão judicial que ela está dizendo, né, que o flagrante permanente você não pode ir, o crime permanente, flagrante permanente, agente garantidor, você começa a trabalhar uma série de dispositivos jurídicos, poder de polícia, discricionalidade. Cara, é loucura isso, é loucura. E não deu certo. E hoje o Rio de Janeiro está nessa escalada aí, lógico que a gente precisa de embasamento teórico para falar isso, mas na prática a gente observa o seguinte: a violência no Rio, essa guerra de milícia com tráfico e tal, que hoje é tudo a mesma merda, e eu falava isso há 10 anos atrás, porque tanto a milícia quanto o tráfico, ela tem o mesmo interesse. Qual é o interesse? Pecuniário. Claro. Então, quando a milícia viu que cocaína rendia, ela vendeu cocaína. No começo já tem um certo pudor. Depois acabou. Quando o tráfico começou a ver que cobrar taxa de segurança rende, começou a cobrar. E, ou seja, é tudo a mesma merda hoje, é tudo vagabundo criminoso. Eu me lembro, Glauber, quando eu assumi a secretaria, eu falei assim, bom, eu tenho que conhecer as comunidades de Minas, como eu conheço um pouco as comunidades do Rio. Aí beleza, aí eu fui lá, falei com o comandante da Rotan, eu falei, comando, eu quero que vocês aqui na pior comunidade que a gente tem aqui em BH. Aí nós fomos na comunidade. E aí, aí eu tava com a patrulha da Rotan, pô, é sensacional, a PM de Minas é top demais, né? Estupidamente boa. E aí eu tava na patrulha a gente já tava rodando, e eu ficava brincando com o comandante da patrulha. Eu falei, comando, quando é que vem o tiro aqui? Aí ele falou assim, Ih, Rogério, esquece, tem tiro aqui não, rapaz. Eu falei, comando, ninguém dá tiro aqui não. Sabe por que não dá, Lu? Porque ele me falou, Rogério, isso aqui é o seguinte, olha o que é a sabedoria dos caras. Ele falou, isso aqui, ó, se um criminoso desse atirar contra a PM aqui, a gente faz um cerco nessa comunidade aqui de 30 dias. Nós vamos goelar esse camarada aqui, ele vai secar o comércio dele aqui,
E ele vai entregar qualquer pessoa, seja a mãe, o pai, o filho, a avó, vai entregar quem atirou contra a polícia. Então, assim, a polícia de Minas, ela já chegou nessa expertise que, graças a Deus, lá não tem esse negócio de território de vagabundo. Você entra em qualquer comunidade, você patrulha a pé em qualquer comunidade. Tem blindado na Polícia Militar? Tem. Para que serve blindado? Coisa de crise, né? Não, uma coisa de crise, por exemplo. Uma situação excepcionalíssima de demonstração de força e ponto. Parada de 7 de setembro. Porque para que blindado? Entra em qualquer canto. Sim. Então, o que eu muitas vezes tento explicar, até quando eu faço palestras assim, nesses estados todos fora do Rio, porque o Rio é uma situação excepcionalíssima, porque as pessoas têm que entender a realidade do Rio para não permitir que nesses estados aconteça o que aconteceu no Rio. Porque hoje, se você me perguntar assim, qual é a solução que tem pro Rio? Qual é a solução, Glauber? Eu sei lá, porra de solução, depois desses anos todos, são 60 mil traficantes de drogas. E quando você fala isso, irmão? Não, 60 mil traficantes, eu não estou falando de 6 mil, não estou falando de 600, estou falando de 60 mil. É maior do que muito exército, irmão, 60 mil. São mais de 1.400 favelas catalogadas, são quase 2.000 favelas. Como é que você controla isso agora? Isso é por que chegou nisso? Por conta desses desmandos de anos a fio. Décadas acontecendo isso. E aí agora você quer resolver um problema de uma hora para outra? E o problema é da polícia? O problema de crime que acontece no Rio é um problema de polícia? Não é problema de polícia. Sabe? Então isso vem acontecendo ao longo desses anos todos. E assim, e foi. Agora como é que você volta atrás? Eu particularmente não sei te dizer. E esse olhar para o Rio de Janeiro, a gente volta lá para a década de 80, quando tu fala da chegada da cocaína. Tudo isso aí foi laboratório para os outros estados. Sim. O erro que o Rio cometeu, Sim. outros estados cometeram, Bahia, e tu Sim. vai para Sim. um monte de estados aí que... A Amazonas está numa situação complicada. Sim. Que foi deixando o mato crescer e chega numa situação que para achar solução já fica mais complicado. Não, hoje, por exemplo, né, nós começamos com uma facção, Comando Vermelho de 79, depois outras facções foram surgindo dentro do sistema institucional, porque eu particularmente, pode ser que tenha, mas eu nunca vi nenhuma facção criminosa ser criada fora do sistema institucional. As quase 90 facções criminosas que existem no Brasil, todas foram criadas dentro do sistema institucional. Então, assim, mas hoje a gente já tem facções no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje nós temos facções que já deixaram de gozar do status de facção, de passar a ser reconhecida como cartel. A exemplo do PCC. Então, PCC que começou com 8 camaradas, hoje já passa dos 40 mil integrantes do PCC. Então, assim, a gente está vivendo um momento, cara, muito complicado em termos de segurança pública. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande porque o Brasil ele está ilhado e ao redor do Brasil são narcopaíses. Querendo ou não, estou querendo falar mal de nenhum outro país não, mas a gente sabe, como eu citei aqui, 70% da cocaína do mundo vem da Colômbia. Você tem a Bolívia, você tem Paraguai, né? A maior quantidade de maconha que existe vem do Paraguai. Você tem Venezuela. E isso em 2017 eu fiz um curso de terrorismo nos Estados Unidos, já tinha um mandado de prisão expedido contra o vice-presidente da Venezuela. Então, assim, a gente tem narcopresidentes, inclusive, ao redor do Brasil. E aí, irmão, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com essa situação? Como é que vai ser o nosso relacionamento com esses países? A PRF vinha fazendo um trabalho de excelência. A PRF vinha fazendo um trabalho de ser aplaudida de pé. Toneladas e toneladas de drogas foram apreendidas por conta, principalmente, da inteligência da PRF. E agora, o que a gente faz? A gente simplesmente fica quieto, fica vendo a banda passar. Então, assim, isso vai ter repercussões seríssimas em termos de tráfico de drogas aqui no Brasil. Se a gente não continuar com essa repressão, na verdade, aumentar aquilo que vinha sendo feito, o Brasil vai se transformar num narcopaís também. Isso aqui é um paraíso. Olha a nossa fronteira seca. São quantos quilômetros? Sei lá, 17 mil quilômetros de fronteira seca, irmão. Como é que você não passa droga aqui? Como é que você não passa arma aqui? É inimaginável uma coisa dessa. Então, se a gente não tomar muito cuidado, muita cautela, a gente vai virar uma Venezuela assim, a gente vai virar uma Colômbia assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O mau exemplo que está acontecendo no Rio hoje, não estou dizendo com relação às forças policiais, não. Eu digo a segurança pública no sentido das comunidades cariocas, que aquilo ali já perdeu o controle. Eu estava interrompendo de novo aqui, uma vez um camarada meu falou que no Rio ia curtir um baile funk, eu nem vou dizer a comunidade não. Eu falei, meu irmão, deixa de ser retardado, rapaz, tem um doente mental que vai em baile funk o quê, porra? Tu sabe quem banca esse baile funk é quem? Você acha que quem banca o baile funk? É vagabundo, porra. É o traficante que tu vai pra lá fazer gracinha em baile funk e de comunidade, achando que tá tirando onda de turistinha.
porra, tá sendo bancado por alguém ali, cara. Então, assim, a gente perdeu a noção, sabe? A gente é contra a violência, mas você coloca a lenha no fogo da violência. Você, sabe, a violência só é ruim quando ela chega em você. Mas quando você tá lá no barizinho, quando você tá fazendo as coisas, quando você tá lá, né, alimentando o tráfico, não é violência? Porra. Então deixa de ser hipócrita, irmão. Né? Vamos separar o joio do trigo.